Bom, o rei Acabe nós já conhecemos, cujo a esposa era Jezabel. E o rei Josafá vai se aparenta, casa com uma das filhas deles, se torna ali um parceiro, um sendo rei Acabe sendo o rei de Israel, e Josafá sendo rei de Judá, se tornam parceiros. Parecia que as 12 tribos iriam novamente se unir, mas só que quem estava liderando do lado de lá, que era o rei Acabe, o cara não temia Deus, não temia Deus. O fato dele se aparentar com o rei Acabe fez ele entrar numa furada. E aqui eu já quero tirar uma lição para você, irmão. Tem gente que passa por dificuldade por causa das amizades que tem. Tem gente que não consegue se levantar com Deus por causa das amizades que tem. Tem gente que entra na confusão simplesmente porque quem está perto de você não quer saber de Deus. Josafá vai lá porque ele está aparentado agora, ou seja, o Acabe é o seu sogro. O Acabe chega para ele, recepciona ele de uma maneira fenomenal, mata um monte de boi, um monte de ovelha, isso aqui é para você. Ganhou o coração do homem. Depois ele veio com a facada: ó, eu vou entrar numa guerra, eu não tenho um exército suficiente, eu quero que você lute comigo. Afinal de contas nós somos família agora, você vai entrar junto comigo. E o rei Josafá falou: então vamos embora. O meu povo é o seu povo, o meu exército é o seu exército, nós vamos entrar nessa guerra juntos, bora para cima. E ali começou. Josafá falou assim: olha, seria interessante a gente buscar alguém, um homem de Deus, para poder ver se Deus está nessa guerra e nos dará vitória, porque não adianta a gente querer meter as caras e querer lutar se Deus não é conosco. E Acabe já reclamou logo: peraí, não vai dar certo esse negócio, porque todo profeta que tem aqui só falam coisa ruim a meu respeito, eu não gosto disso, por isso que eu nem consulto profeta nenhum. E o Josafá falou: não, a gente só vai se consultar. E se levantou alguns profetas falando coisas boas e tal, mas aí ele falou assim: tem um que eu não gosto muito dele não, ele só profetiza coisa ruim, é o Micaías. Mas vamos ouvir esse também. E lá vem Micaías: olha, nós vamos lutar, entrar numa guerra, e a gente precisa da aprovação de Deus, se Deus está com a gente, o que o senhor me diz aí? E o Micaías falou: se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Não, eu quero ouvir o que a palavra do Senhor diz. E aí o Micaías falou: eu vi numa visão, vocês completamente dispersos, como ovelhas sem nenhum pastor, como se não tivesse líder querendo entrar numa guerra. Se eu fosse vocês, eu voltaria para casa. Irmão, tem horas que a gente entra num barco furado, porque a gente ignora as coisas de Deus. Ele profetizou isso, ele falou sobre a palavra de Deus, mas o Acabe falou: eu não quero saber desse negócio, nós vamos mesmo assim. E Micaías então continua ainda dizendo: olha, ainda digo mais, o próprio Deus disse: Acabe vai cair. Mas como é que ele vai cair? E aí veio um anjo, veio outro, falou: rapaz, nós vamos derrubar o Acabe assim, o Acabe está ignorando a palavra, mas nós vamos derrubar ele desse jeito. Até que saiu um espírito e falou assim: eu vou ser uma boca mentirosa na boca dos profetas, e como o Acabe não gosta de ouvir a verdade, eu vou usar alguém para falar mentira para ele, e ele vai cair. Irmão, o homem de Deus falou na cara dele: o próprio Deus já está te alertando, o diabo vai usar alguém para mentir, para te enganar, e como você não gosta da verdade, você vai cair. Irmão, imediatamente veio um outro profeta, deu um tapa na cara de Micaías e falou: por que Deus está falando por você e não fala por mim? Ele nem fechou a boca, já começou a acontecer. Micaías acabou sofrendo por isso, foi parar numa prisão, e o Acabe aceitou o conselho dos outros profetas. Irmão, e não é assim que às vezes a gente fala?
O pastor é usado por Deus para falar: irmão, vai ter gente que vai se levantar contra ti, vai ter gente que vai tentar te desviar da palavra, vai ter gente que vai tentar te afastar de Deus, irmão, vai acontecer isso. Mas mesmo a gente falando, a coisa está acontecendo e a pessoa não se toca. Tem gente que acha que é mais esperto do que Deus, acha que consegue viver uma vida sem direcionamento da parte de Deus, e é aí que reside o problema. A Bíblia Sagrada diz que depois que mandaram prender Micaías, o Acabe falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou me disfarçar, eu não vou morrer nessa guerra coisa nenhuma, nós vamos vencer essa guerra, eu vou me disfarçar, você como um qualquer, um soldado, agora você não, Josafá, você vai com as vestes reais, você vai com as vestes reais, vamos para a guerra. E a Bíblia Sagrada diz que eles entraram na guerra. Eu já vou entrar na mensagem, eu só estou recapitulando aqui um pouquinho da história, para você entender o contexto. Vamos para a guerra. E a Bíblia Sagrada diz que a guerra começou a se esquentar, e aquele negócio todo, quando de repente o rei que veio atacar eles, se eu não me engano era Ramote, da cidade de Ramote, falou: olha lá o rei, olha lá o Acabe, vamos acabar com ele agora, vamos, bora. Só que era o Josafá. Na hora que eles iam para cercar o Josafá, Josafá clama a Deus: Deus me ajuda, Deus me socorre. E acontecendo um embate ali, Josafá consegue fugir. O pessoal percebe: peraí, mas aquele não é o Acabe, é o Josafá. Não é esse que a gente quer matar o Acabe. E olha como que é as coisas. O Micaías, depois que soltou essa profecia, ele tinha falado assim: se Deus não é comigo, não vai acontecer nada disso. Se Deus não falou através de mim, você vai voltar vivo dessa guerra. E a Bíblia Sagrada diz que na hora que o Josafá corre, e eles percebem que não era o Acabe, um soldado qualquer: rapaz, já que aquele não é o Acabe que a gente queria matar, tem um outro soldado bem ali, vou atirar nele. Pegou uma flecha, tchá. Quem era? O Acabe. Ninguém foge da sentença de Deus. Se você ignorar o que Deus fala, você vai sofrer, não tem para onde. Você pode se disfarçar como Acabe, você pode fingir que não entendeu, mas aonde você estiver, você vai sofrer a pena. Não tem para onde. Você tem noção do que é isso? Tem até uma piada que o pessoal conta, que o diabo tinha falado para um rapaz: olha, eu vou lhe matar, eu vou te levar, tal dia eu venho te buscar. O espírito da morte veio com a foice na mão: tal dia eu venho te buscar. O cara era cabeludo, e aí a morte chegou no dia e falou assim: vou lá buscar o fulano de tal. Deu a hora dele. Quando o espírito da morte chegou lá na casa do cara, bateu na porta, ninguém sai, falou: rapaz, o cara saiu, que conversa é essa? O cara tinha ido para uma festa, falou: não, vou ficar no meio da festa aqui, ninguém nem vai me encontrar aqui, ficar escondido aqui. E o cara era cabeludo, o que ele fez? Raspou a cabeça. Falou: não, vou raspar a cabeça, vou jogar um óculos aqui, ninguém nem vai imaginar quem eu sou, deixa o espírito da morte lá. E o espírito da morte falou: rapaz, eu vim buscar o fulano de tal, não achei ele, rapaz. E ele está vendo um barulho de festa e falou: rapaz, eu vou ali naquela festa, deixa eu ver o que tem ali naquela festa. E ele começa a andar naquela festa, está todo mundo dançando, se divertindo, e o carecão lá, pulando. O espírito da morte parou e falou: rapaz, queria levar aquele cabeludo, rapaz, o cara sumiu, mas não tem um cabeludo, rapaz, quer saber de uma coisa? Vou levar aquele careca ali. E grudou o careca. Quem era o careca? Era o cabeludo. Ele tentando fugir de algo, mas não dá para fugir, querido. Tem muitas pessoas tentando fugir das coisas de Deus, e acha que isso é vantajoso. Jonas foi tentar fugir das coisas de Deus, e a tripulação daquele navio sofreu por causa dele. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com Jonas.
Jonas não queria as coisas de Deus, e quem estava sofrendo com eles eram os marinheiros. Mais uma vez eu repito, tem coisa que você sofre por causa de pessoas que não querem saber de Deus, e você se aparenta com elas, você fica junto delas. Josafá quase morreu na guerra, porque pensavam que ele era o Acabe. Mas no final das contas, mesmo Acabe se disfarçando, uma flecha veio e atingiu ele. Não teve jeito, ele acabou morrendo naquela guerra. Só que agora a guerra se levanta contra Josafá. Eles acabam saindo bem dessa guerra contra Ramote, se saem bem, mas agora se levanta um povo de Amon, da montanha de Seir. Vem uma galera contra Josafá agora, e Josafá não tem mais a parceria com Acabe, e ele percebeu que ele precisava ter uma parceria com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que se apoia muito nas amizades, que se apoia muito, amigos, família, mas vai chegar um momento na sua vida que você vai perceber, você só vai precisar de Deus. Não tem para onde a gente correr. Vai chegar um momento na minha vida, na sua vida, você vai perceber, cara, eu preciso de Deus agora. Eu vou precisar de Deus. Aqui minha família não vai poder fazer mais nada, meu pai, minha mãe não vai poder fazer mais nada, meus irmãos não vão fazer nada, os amigos que dizem ser meus amigos não vão poder fazer mais nada. Chegará um momento que você vai perceber que a sua única chance de vencer é se você realmente tiver uma parceria com Deus. Josafá está nessa situação. Contei todo esse enredo para você entender o que está acontecendo agora. Bom, se levanta esse grupo de pessoas contra Josafá, capítulo 20, verso 1, diz assim: e sucedeu o que? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar a quem, pessoal? O Senhor. Então para um pouquinho por aí, vamos entender o texto. A Bíblia Sagrada diz que quando ele fica sabendo dessa notícia, ele ficou com medo. Eu já te expliquei em outras ocasiões que a palavra temer, ela tem dois significados, e a gente tem que ler para entender o contexto. A palavra temer significa respeito, mas a palavra temer também significa ter medo. Ter medo. Nesse caso, quando a gente lê esse contexto e diz que existe um grupo de pessoas tentando atacar Josafá, já estavam muito perto, e ele temeu, não encaixa o termo respeitou, não. O termo que se encaixa melhor, o significado que se encaixa melhor aqui é: ele ficou com medo, tanto que ele passou a buscar o Senhor. E aqui vai um aviso para você, irmãos: o medo é o sinal de que a nossa comunhão com Deus não está legal. Põe isso dentro de você. Se você tem medo de ficar doente, se você tem medo de coisas ruins acontecerem com você, se você tem medo da morte, tem gente que tem medo da morte, você já percebeu já? Tem gente que tem medo de morrer, mas para nós que somos cristãos, a morte não é um problema. Paulo deixou bem claro isso, ele falou assim: viver, se eu tiver que viver aqui, que bom, porque eu posso falar do amor do meu Senhor e ganhar o maior número de pessoas para o reino. Mas se eu morrer aqui e tiver que passar para outra parte que me é cabível, a qual eu lutei a minha vida inteira, é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que aqui. Então por que eu temeria a morte, se é melhor estar com Cristo? Eu só temo a morte quando eu não tenho certeza que se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Aí eu digo para você, com razão, você está com medo.
Se o seu medo é porque você não sabe o que vai vir depois, se o seu medo é fechar os olhos aqui e quando abrir não é Jesus que você vai encontrar, então isso é um motivo muito grande para você buscar a Deus. O medo, ele é o sinal que a nossa comunhão não está legal, pessoal. Não estou falando medo natural das coisas, entende? Eu estou falando medo de problemas, medo de ser acometido de uma enfermidade, medo de perder o emprego, e como é que eu vou sustentar a minha família? Esses tipos de medo que muitas vezes assolam a mente humana. Isso são estratégias que o diabo usa quando ele percebe que a pessoa não está bem com Deus. Se você ler um pouquinho para frente, estamos no capítulo 20, se você for para o 32, você vai encontrar o rei Ezequias, que aconteceu a mesma coisa que está acontecendo aqui com Josafá. Uma galera se levantou contra ele, mas só que ele já vinha de uma fidelidade. Ele veio obedecendo a Deus. E quando o Senaqueribe, o rei da Síria, temível, extremamente temido, se levantou contra ele, a Bíblia Sagrada diz que ele se colocou em pé, ainda deu uma palavra para o povo, e o povo conseguiu descansar nas palavras do rei Ezequias. Quer dizer, o cara estava de pé, ele não ficou com medo não. A Bíblia Sagrada diz que ele estava sendo fiel a Deus, ele não ficou com medo de nada. Pelo contrário, ele se levantou e ainda ajudou todo o povo, deu palavra para aqueles que estavam caídos, com medo, porque todo mundo dizia: caramba, é o rei da Síria que virá contra nós, é Senaqueribe, agora estamos perdidos. E Josafá, o rei Ezequias lá na ocasião, se levanta e fala: ei, com eles está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, pare com isso, vamos se levantar. E a Bíblia Sagrada diz que ele orou a Deus e Deus deu o livramento, deu vitória. Quer dizer, é esse posicionamento. Mas no caso do Josafá aqui, você já percebe que o cara está com medo, você vê que ele não está legal. Isso aqui é uma lição para nós. Se você tem medo de alguma coisa, você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Pastor, eu tenho medo de nunca casar com ninguém, tenho medo de sofrer o que eu já sofri em outra ocasião. São medos. Irmão, não sei se você já consegue perceber isso, mas o medo trava a vida de muitas pessoas. Em outra ocasião eu estava falando sobre medo com uma igreja, e eu falava assim: irmãos, tem gente que tem medo, e o medo não é nem dele, o medo é das coisas que os outros têm medo. Você entendeu? Eu conversava com uma pessoa e ela falava assim: rapaz, eu tenho medo de voar de avião. Eu falei: mas você já voou? Não, nunca voei. Eu falei: mas esse medo não é seu, esse medo é dos outros. Não, porque um fulano falou que voou de avião e ficou com medo, e aí quando ele falou, eu falei: ah, então não quero viver não, isso aí não, Deus me livre. Eu falei: mas esse medo é dos outros, e plantou dentro de você. Você carrega um medo que nem é seu. Você consegue entender isso? Tem gente que carrega um medo que não é nem dela. Ah, eu tenho medo de casar e não dá certo, porque eu vi um monte de gente casando, deu tudo errado, se separaram. Eu tenho medo de acontecer a mesma coisa. Ei, esse medo não é teu. Infelizmente você viu pessoas darem errado na vida, e o diabo plantou o medo deles em você. E toda vez que você sentir esse medo em você, entenda, você tem que buscar a Deus. Tem gente que com medo, ele não faz a coisa certa. Mas glória a Deus, que Josafá aqui nessa ocasião, ele faz a coisa certa. Quando ele tem medo, o que ele faz aí, pessoal? Vamos ler juntos aí? Verso 3. Então Josafá temeu e fez o que, pessoal? Pôs-se a fazer o que? Buscar quem? O Senhor. Ele fez a coisa certa. Quem tem medo precisa buscar a Deus. Precisa buscar a Deus. Se você tem medo de alguma coisa, você precisa buscar a Deus. Se você fizer qualquer outra coisa e não buscar a Deus, vai ser paliativa. O que é paliativo? Não resolve. Não resolve. Tem gente que por causa de algum medo que ele tem, ele tenta fazer algo que tente camuflar o seu medo. A gente estava no evento das mulheres que vencem, a gente
Você sabe, a gente viajou e as mulheres estiveram aí um dia lá no parque aquático, os homens aproveitaram o gancho, né? Fomos também. E teve alguns episódios que eu estava vendo uma criancinha de 3 anos, só porque os maiorzinhos do que ela estavam descendo no escorregador, a mãe gritava com ela: desce, você está com medo? A criança: não, está na cara que estava com medo, desce agora. A criança descia com medo, era da mãe. Ela descia, você via que a carinha dela chega, fechava assim. Eu falei: gente, a criança vai morrer do coração. A mãe meteu tanta pressão que ela foi com medo. E a mãe: vai de novo. Ela: não, está com medo? Não. Ou seja, ela tentava camuflar o medo dela dizendo não. Tem gente que é assim. Você está com medo de não ser feliz? Não, mas na verdade é isso. Você está com medo de não dar certo? Não é isso não. Mas é. Então, se você tem medo de alguma coisa, vá buscar. Vá buscar a Deus. Ele busca de que forma? Olha só. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Irmão, você percebe que primeiro ele busca a Deus e depois ele apregou um jejum. Então ele começa a orar ali, começa a buscar a Deus, e ele percebe que aquele medo não foi embora. Ele falou: rapaz, isso aqui eu vou precisar me aprofundar mais, eu vou precisar fazer um jejum. Não só eu, porque está todo mundo com medo aqui. Eu vou plantar isso aqui para todo mundo fazer. E ele manda todo mundo: ó, todo mundo vai jejuar, não vai ser só eu não. Afinal de contas, essa guerra não é só minha, essa guerra é de vocês. Não tem como a gente se esconder ou se eximir disso. A gente vai ter que encarar. Então todo mundo vai jejuar e todo mundo vai buscar o Senhor. Tem horas na nossa vida que é assim. Você faz uma oração e parece que ainda não acalmou o coração. Você vai para a Bíblia, lê um verso só da Bíblia, você vê, não é o suficiente, ainda está faltando. É Deus te chamando para algo mais profundo. Não é que aquilo que você fez não resolve, é que você precisa ir mais fundo. Você precisa ir mais fundo, buscar de maneira mais intensa. E às vezes falta isso para a gente. A gente até faz, mas numa proporção muito pequena. Algumas pessoas às vezes tomam um remédio, e quando ele toma uma dosagem não dá certo. Quando vão ao hospital, o médico amplia a dosagem. Olha, você estava tomando aqui 200 miligramas, toma esse aqui de 400. Esse aqui resolve. Em alguns casos é assim. Olha, em outros casos você vai ter que tomar um antibiótico junto. Bora fazer isso aqui, ó. Toma esse antibiótico, toma essa vitamina, vai precisar. Vamos ter que suplementar você aqui para te ajudar. Tem casos que é assim. Na questão espiritual, trazendo isso para o âmbito espiritual, não é diferente. Ele buscou, orou, fez tudo isso. Porém, ele sentiu que ainda havia uma necessidade de ir mais além. Ele falou: precisamos jejuar. Eu oro para que você consiga perceber isso. Eu oro para que você perceba que tem coisas que você às vezes enfrenta, que não é só uma oração que resolve. Tem coisa que você passa, que não é só você ler um verso da Bíblia que resolve, não. O teu coração ainda continua aflito. Tem coisas que você precisa perceber: tenho que ir mais fundo, preciso buscar um pouco mais. Quem está entendendo aqui, pessoal? Você está entendendo? Tem coisas que você vai perceber: pastor, não estou legal, eu preciso de mais. Então vai mais fundo. No caso dele, ele foi para o jejum, e quando ele começa a jejuar, ele se lembra de uma coisa. E aí é a hora que vem o X da questão, que é a mensagem de hoje para nós. Diz assim, verso 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, olha a oração dele, ó. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão
a força e poder, e não há quem te possa resistir. E olha, presta atenção nessa oração ainda, ó. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela, ou seja, nesta terra, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nela, nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Uma coisa interessante, o que ele estava percebendo? Esse povo amonita que estava vindo com eles, Amon, os moabitas, que estavam vindo contra eles, o que eles queriam? Queriam tirar a terra que eles tinham conquistado, queriam arrancar o povo desta terra. E quando Josafá vai jejuando, chega um ponto que ele faz essa oração, porque quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não tem noção às vezes do espaço de tempo, a gente pensa que foi tudo assim muito rápido, né? Ele começou a jejuar, no primeiro segundo do jejum, Deus já mostrou tudo isso aqui para ele. Não, ele foi buscando, até que chegou nesse momento em que Deus faz ele entender: ei, eles estão querendo tirar essa terra que eu dei a vocês. E quando ele entendeu, ele orou: Deus, essa terra quem nos deu foi o Senhor. Foi o Senhor que nos deu através de Abraão, e isso foi passado a nós, e agora edificamos, construímos nessa terra. Criamos aqui um templo para o Senhor, está tudo aqui. E esse povo quer tirar a gente daqui da nossa terra, que o Senhor nos deu. E aí eu quero tratar isso aqui com você. Se você não jejuar, se você não é uma pessoa que busca mais intensamente, o diabo vai tirar aquilo que Deus lhe deu. Tem gente que o diabo tira a saúde, Deus lhe deu saúde. Você vai lembrar de um homem chamado Enéas, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos. Um homem cristão que já buscava Deus, estava na presença de Deus, estava sempre na igreja. E certa vez o apóstolo chegou e falou assim: ei, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E aquilo, ó, fez Enéas despertar. Fez ele despertar. Se eu não me engano, ele já estava há 8 anos doente, dentro da igreja. E quando o apóstolo fala para ele: Jesus Cristo te dá saúde, é como se aquilo virasse uma chave. Ele: cara, é isso mesmo. Quer dizer, o tempo foi passando, ele foi aceitando isso, ele foi aceitando, mesmo estando na igreja. E aquela palavra virou a chave e falou: cara, eu estou perdendo a minha bênção, Jesus já me deu saúde, por que eu estou aceitando essa doença? Você consegue entender isso? Tem coisa que Jesus já lhe deu, e o diabo está tirando de você. Por quê, pastor? Porque você não está buscando a Deus, e Deus não consegue abrir os seus olhos para você perceber que eles estão querendo tirar da sua terra aquilo que Deus deu a você. Tem gente que já foi uma pessoa que teve muita paz, mas hoje anda muito perturbado. Tem gente que já foi muito tranquilo, mas hoje anda muito estressado, muito impaciente. O diabo está tirando isso de você. É a sua terra. Antes de você conhecer Jesus, você era assim. Aí você conheceu Jesus, ficou um cara mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Mas só que agora você está voltando a ser o que você era antes. É como se o diabo estivesse arrancando você aos poucos do lugar que Deus colocou você. Ele vai te puxando. Quando você percebe, você já voltou a ser a velha criatura de antes. Sem paz, perturbado, irritado, estressado, tudo de novo. Josafá, na oração dele, ele percebeu: eles querem tirar essa terra aqui que o Senhor nos deu, onde nós construímos, nós habitamos nessa terra. Eles querem tirar a gente daqui. Foi o Senhor que nos deu isso. É o Senhor que te deu paz, foi o Senhor que te deu saúde, é o Senhor que abriu a porta para você. Foi o Senhor que fez o dinheiro entrar para você. Foi o Senhor, meu amado, não foi ninguém.
Você não precisa ficar com medo de perder alguma coisa na vida. O Deus que lhe deu uma vez, lhe dá de novo, te abençoa de novo, e quantas vezes mais for necessário, Ele derramará a bênção sobre a tua vida, e não vai faltar. Você consegue entender isso? Mas o grande problema é que quando muitas vezes nós queremos encarar alguns problemas só fazendo uma oraçãozinha, como diz o outro, água com açúcar, Deus não pode revelar essas coisas para nós. Quando ele fez uma busca mais intensa, partindo para o jejum, a chave dele virou e ele entendeu: epa, eles querem tirar a gente do nosso lugar, isso aqui não está certo não, isso aqui foi Deus que nos deu. Aí entra aquilo que o missionário sempre nos ensina sobre tomar posse da bênção. Você entender que aquilo que está escrito é para você. Você fala: peraí, se isso aqui é meu, eu não vou aceitar mais o diabo tirar. Se isso aqui me pertence, eu não vou aceitar mais o diabo destruir. Não vou aceitar. Eu vou lutar contra ele. E foi justamente isso que o Josafá fez. Só que ele entendeu isso buscando a Deus de maneira mais profunda. Tem coisa, amado, e eu penso que esse aqui é o X de toda a questão. Eu penso que aqui é onde eu quero tratar mais com você. Existem coisas que Deus só vai mostrar para você se você buscar mais intensamente. Se você fizer aquela oraçãozinha água com açúcar, você vai ficar sem entender, e o diabo vai tirando aquilo de você, vai tirando. Quando você vê, você não tem mais nada. Eu lembro que em outra ocasião eu falava sobre aquela mulher da dracma perdida. Jesus fala sobre essa parábola, a parábola da dracma perdida. E a Bíblia Sagrada diz que a mulher tinha lá 10 dracmas, 10 moedas, e ela perdeu uma. E a Bíblia Sagrada diz que ela revirou a casa todinha atrás de uma moeda, lá na porta, atrás de uma moeda. Alguém poderia dizer: mas peraí, cara, você tem 9, você está chorando por causa de uma, pelo amor de Deus, você revirou a casa todinha por causa de uma. Certamente o diabo já queria tomar alguma coisa dela, e às vezes começa assim, com coisas pequenas. Se a pessoa não vai dando a mínima, não, mas eu perdi uma, mas tenho 9, aí perde mais um, perdi 2, mas eu ainda tenho 8, estou na vantagem ainda. Quando o diabo começa a perceber que você aceita perder, pronto, e é bem aí que você começou a perder, meu amado. A tua derrota começou aí. O diabo percebeu que você aceita perder, aceitou perder, acabou. Você não se levantou dizendo: não, eu não aceito perder não, peraí, está errado. Foi justamente o que aconteceu com Josafá. Ele: epa, eu não aceito perder não, essa terra aqui quem nos deu foi Deus, peraí, não, isso aqui está errado, eles querem tirar a gente daqui. Não, nós construímos uma casa para Deus aqui, habitamos nessa terra, e não vamos deixar isso quieto. O Senhor disse que nos ouviria e nos livraria, se nós orássemos, se nós clamássemos dentro desta casa. E aí, ele entendendo isso, verso 10, ele continua: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, ou seja, os amonitas e os moabitas, e os da montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, ou seja, eles vieram cobrar isso da gente, vindo lançar-nos fora da herança, ou seja, da terra que nos fizestes herdar. Quer dizer, essa é a intenção dele, é nos tirar dessa terra, é nos tirar da presença, é nos tirar do que o Senhor nos deu. Talvez você não entendeu, você está na igreja há tanto tempo, e às vezes o ataque do inimigo não é nem para arrancar o teu emprego agora, é para arrancar você primeiro da presença, depois as outras coisas você vai perdendo também. As outras coisas você vai acabar perdendo, porque você já perdeu a presença, Deus já não é nada para você, pronto. Se acostumou a viver sem Deus, então você vai acostumar a perder as outras coisas também. O salmista, ele descreve da seguinte forma: se o Senhor não fosse toda a minha alegria, há muito tempo eu já teria perecido. Quer dizer, o salmista conseguiu fazer de Deus toda a alegria dele, então ele não aceitava perder essa alegria.
Davi, quando ele peca, ele faz uma oração dizendo: não me lances fora da tua presença. Davi não estava preocupado com a sentença, o que ele teria que pagar pelos seus pecados. Ele estava preocupado em não ser lançado fora da presença. Era essa a preocupação dele, ele não queria perder isso. E Josafá entendeu: eles querem nos arrancar da nossa terra, do lugar onde a tua presença está sobre nós, onde nós construímos uma casa, onde nós te adoramos, onde nós clamamos o teu nome. Eles querem nos arrancar. Só que nessa busca que ele está fazendo a Deus aqui, e esboçando aqui a sua oração, Deus mostra para ele o que ele tem que fazer. E ele vai fazer, verso de número 12, ele fala assim: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão em quem, pessoal? Estão postos em ti. Lembra que eu falei lá no comecinho da mensagem que haverá um momento que você não vai poder contar com pessoas do seu lado? Você tem que ter uma parceria com quem? Com Deus. Ele tinha enfrentado uma guerra, mas o sogrão estava com ele. O sogrão chamou ele: vamos para a guerra? Vamos. O meu povo é o teu povo, a sua guerra é minha guerra, bora. Quase que ele morre no lugar do sogro dele. Quase. Se ele não clamasse a Deus, ele teria morrido, por estar andando com as pessoas erradas, por estar andando com as pessoas erradas. E o texto sagrado então mostra que agora aqui ele fala: meu Deus, agora só tem o Senhor, não tem mais ninguém não. Dessa vez a gente não tem força, não temos força bélica, força de guerra para vencer, não tem como. Olhando humanamente a gente já perdeu, mas nós vamos escolher fazer uma coisa: nós vamos olhar para ti. Irmão, quem busca a Deus vai aprender a olhar para Ele. Se você não é uma pessoa que busca a Deus, você não vai conseguir olhar para Deus em meio às suas guerras. O medo vai tomar conta de você de um jeito que você vai ficar desesperado. Somente quem busca a Deus consegue olhar para Deus. É aqui que eu quero chegar. Se você não busca a Deus, você não vai conseguir olhar para Ele. Você não vai conseguir. Mas o que é olhar para Deus? É ficar olhando para cima? A coisa deu ruim, que nem diz lá fora, aí a gente fica lá olhando que nem um tonto para o céu. Não, olhar para Deus é olhar para a palavra, é olhar para aquilo que Deus falou com você, é olhar para aquilo que Deus tem dado a você. Isso é olhar para Deus. Trazendo para os dias de hoje, isso é olhar para Deus. Não é ficar olhando para o alto, é olhar para o que Deus está falando com você. É você vir à igreja e Deus lhe dá uma palavra, e quando muitas vezes você vai no hospital fazer um exame e o diagnóstico médico é negativo, é péssimo, e você está com laudo na mão, com algo péssimo, mas você escolhe olhar para Deus. Não, mas a tua palavra diz assim, e eu escolho olhar para ti. Eu não vou ficar atentando para isso aqui não, eu vou olhar para ti. A pessoa está vindo à igreja, ora pela família, chega em casa, mais uma má notícia: um filho que saiu, não sabe nem onde está andando com mal companhia, está virando a cabeça, está andando com gente bandida, e a pessoa fala: meu Deus do céu. E ela ouve aquela notícia, mas ela diz: ei, mas eu escolho olhar para ti. Eu acabei de orar na igreja, acabei de ouvir uma palavra na igreja, Deus falou comigo, eu escolho olhar para Deus, porque Deus fala comigo. Não estou dizendo que essas situações não existem e eu vou ignorá-las, não é isso. Eu sei que isso está acontecendo, mas eu escolho olhar para Deus. Olhar para Deus não significa que os inimigos vão sumir. Não é tentar falar: não, você não existe, você não existe, você não existe. Não, está lá, o problema está lá, a dificuldade está lá, mas nós escolhemos nos apoiar no que Deus fala. Você consegue entender isso, pessoal?
Ele só conseguiu isso porque ele buscou a Deus. Não só de maneira a orar, ou talvez a ler ali a palavra, mas o texto sagrado diz que ele vai mais fundo, ele vai para um jejum, e Deus mostrou tudo isso para ele. Por isso que mesmo diante de um exército, estava prestes a arrebentar com ele, ele conseguiu olhar para Deus. Então mesmo diante de um diagnóstico médico que a gente tem, a gente vai conseguir olhar para Deus. Mesmo diante de uma família destruída, a gente vai conseguir olhar para Deus e acreditar, mas Deus tem uma obra na vida deles. Deus vai salvar a minha família. Está acontecendo isso aqui agora, mas o meu Deus é maior do que isso aqui. Eu olho para Deus. Isso aqui não vai me desanimar não. Essa má notícia não vai me desanimar não. Eu olho para Deus. Eu escolho Deus. E só consegue fazer isso quem busca. Você está entendendo, sim ou não, pessoal? Se você não for alguém que busca, você não vai conseguir olhar para Deus nos momentos difíceis. Não vai conseguir. Ó, o pastor Jaime conta uma história que parece que um assassino havia matado a filha de uma mulher cristã. Uma mulher cristã. E aí, no dia lá do julgamento, a mulher vem com muita dor no coração e ela olha para o assassino e fala assim: olha, eu sou cristã, eu sirvo a Deus e eu te perdoo. Você matou a minha filha, mas eu te perdoo. Pastor, isso é difícil, eu sei. O que ela estava fazendo? Por que ela teve esse comportamento? Mesmo diante de uma perca tão significativa que é perder um filho. Por que ela fala isso para o assassino? Porque ela escolheu olhar para Deus. Ela escolheu olhar para Deus. E essas escolhas a gente faz todos os dias quando a gente busca. Se a gente não buscar, a gente não consegue fazer isso. Escolher olhar para Deus. É quando a tentação vem. Pastor, não consigo suportar a tentação. Se você buscar, você vai conseguir olhar para Deus. Ou seja, na hora que a tentação vier, você vai olhar para a palavra. Não, eu sou morto para o pecado. Eu não vou fazer isso aqui porque o meu Deus desagrada. Meu Deus não aceita isso. Eu não vou fazer isso aqui. Você está buscando, você consegue olhar para Deus e não ceder à tentação. Pastor, eu sou uma pessoa muito estressada. Toda vez eu acabo falando algo que eu não queria para alguém, machucando alguém. Pois é, quando você começar a buscar a Deus com relação a isso, quando vier aquela raiva, aquele ódio subindo dentro de você, você vai falar: opa, eu vou olhar para Deus. A tua palavra diz: ai do homem iracundo. Ou seja, o homem iracundo é um homem de grande ira. A Bíblia Sagrada diz que ele vai sofrer a pena. Meu Deus, eu não vou ser assim. Eu não vou agir dessa forma. Não vou. Estou estressado, já estou por aqui, mas não vou falar. Eu vou até orar, vou até sair de perto, para não me estressar. O que é isso, pastor? Olhar para Deus. Olhar para a palavra. E você só consegue agir assim se você buscar a Deus, como Josafá fez. Eu não sei se você consegue entender a seriedade da coisa. É mais ou menos assim: imagine que vem um batalhão para matar você e a sua família, e cercam a sua casa. Você não tem para onde fugir. Está todo mundo armado, que nem diz o outro lá fora, até os dentes. Se você abrir a porta, acabou para você. Você vai ter que encarar todo mundo. Essa é a situação dele. Ele está cercado. O povo os inimigos já estavam muito próximos, não dava tempo nem de fugir. E é nesse quadro que ele decide olhar para Deus. Tem umas coisas na nossa vida que a gente passa que nos surpreende, que nos pega às vezes de sopetão. Você fala: meu Deus, eu não pensei que eu ia passar por isso. Se você for uma pessoa que busca Deus, você vai conseguir olhar para Deus.
Talvez eu estou falando com pessoas que nunca imaginou passar o que você está passando. Mas se você buscar a Deus, você vai conseguir olhar para Deus. E Deus vai entrar nessa guerra e vai lhe dar vitória. Depois, tenha cuidado. O nosso tempo já deu aqui. Mas depois tenha cuidado de ler o restante da história. Tenha cuidado. Coloque isso no coração. Deus, deixa eu ver o que aconteceu depois aqui. Ele começou a olhar para o Senhor. O que aconteceu aqui? Tenha cuidado de ler depois para você ver. Irmão, Deus deu vitória para esse homem. Ele quase se dá mal porque começou a se envolver com pessoas erradas. Mas aqui ele se colocou diante de Deus, buscou da maneira correta, enxergou o que tinha que enxergar, e a Bíblia Sagrada diz que essa história se reverteu, assim como a nossa história vai se reverter também. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Busca a Deus. Tem hora que tem que ser um pouquinho mais intenso, para Deus te mostrar que o diabo está querendo tirar algo de você. E se você buscar, você vai conseguir olhar para Deus, mesmo com uma situação completamente adversa. E quem não busca a Deus, não consegue olhar para Ele. Não consegue. A pessoa vai buscar uma saída, ela vai esquentar a cabeça, ela não dorme, ela não tem paz, ela tenta resolver do jeito dela, porque ela não consegue olhar para Deus. Ela não consegue, porque não buscou. Eu quero que você hoje coloque no seu coração e faça essa oração. Meu Deus, eu não sei qual é a sua situação hoje. Talvez você está passando um momento difícil, você não sabe nem o que fazer, o desespero está querendo tomar conta. Ou talvez não, você fala, pastor, graças a Deus eu estou bem. Mas é bom entender essa verdade aí, porque se um dia eu passar por uma aflição, e nós iremos passar, porque Jesus já nos deixou alerta. Ele disse, neste mundo tereis. Eu já sei que eu vou passar. Jesus não me enganou não. Ele deixou claro isso para mim. Já que eu sei que um dia eu vou passar, eu tenho que aprender a passar isso de maneira correta, para tomar posse da vitória. E é assim que a gente tem que fazer. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Eu quero orar com você. Se põe de pé. Feche os teus olhos, querido. Espírito Santo, nós queremos te agradecer aqui, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado como fazer. Tem horas que a gente está meio perdido, Jesus. Tem horas que a gente está meio sem saber como se comportar. Tem hora que o medo toma conta do nosso coração. E hoje, analisando a história de Josafá, Pai amado, quase que ele se dá mal por causa de amizades. Tem gente que às vezes está assim nessa situação, tanto esses que estão aqui na igreja, quanto esses que nos ouvem, talvez por causa de amizade. Essa pessoa tem se enfiado em cada situação, Pai, tem passado cada mal bocado, mas o Senhor está aqui, e essa pessoa está entendendo hoje, que vai chegar um momento que não dá para contar com essas pessoas. Agora Josafá não tinha mais como contar com o seu sogro, agora era ele, Deus. E a tua palavra diz, meu Deus, que ele começou a te buscar, e ele entendeu que o negócio teria que ser mais intenso. Então ele começou a jejuar, junto com todo o povo, e o Senhor foi mostrando para ele que a ideia do inimigo era arrancar ele daquela terra que o próprio Deus já havia dado. Meu Deus, em nome de Jesus, que nas orações que essa pessoa fizer, que ela comece a entender, meu Pai, que às vezes a ideia do diabo é tirar ela da presença de Deus. Às vezes a ideia do diabo é afastar ela de Deus, usando pessoas, usando situações. Essa é a ideia do diabo, é tirar ela da presença. E Josafá começou a orar, Pai,
E o Senhor fez a ele, deu a ele a capacidade de olhar para o Senhor, mesmo diante de uma situação tão complicada. Ah, Jesus, só consegue olhar para ti aqueles que te buscam. Quem não te busca não consegue olhar para ti. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça o teu povo entender essa verdade. Eu oro para que o Senhor faça esse povo te buscar, para que no momento oportuno, quando o diabo se levantar, quando a situação complicar, essa pessoa consiga olhar para ti, confiar em ti, olhar para a tua palavra e não ceder às obras do inferno. Pai, em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre essas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei no teu
o alto. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. E essa é a nossa fé, Pai. Olhar para o alto nos momentos mais difíceis da nossa vida. Olhar para a tua palavra quando tudo está dando errado. Depositar a nossa confiança naquilo que o Senhor tem tratado conosco. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ah, poder de Deus! E é isso que nós queremos. Se há pessoas aqui hoje com dificuldade de olharem para Ti, em meio às suas dificuldades, eu oro, Pai, para que o Senhor ajude essa pessoa a Te buscar, e ela consiga erguer os olhos aos céus e entender que é de lá que vem o seu socorro. Sim, mesmo quando tudo desmoronar, é para lá que nós olharemos, é para lá que nós olharemos, Pai, e confiaremos em Suas promessas, Pai. Mesmo quando as nossas forças se esgotarem, Pai, olharemos para Ti, Espírito Santo. Quando as minhas forças, quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra Ti e confiarei no Teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em Ti vou me firmar. Então confiarei em Ti e na que fez a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que Tu és meu Deus, em nome de Jesus, nos dê a graça de contarmos ao mundo as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos dê a graça de vivermos os milagres do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus.